A mensagem de reflexão desta terça-feira, dia 22 de outubro de 2024. Tenha fé no que será. Deixe ir o que foi e aceite o que é. O que eu quero dizer com essas palavras de hoje? A vida é um constante fluxo, não é? Muitas vezes a gente se perde tentando entender o que aconteceu lá atrás, por exemplo, ou se preocupa demais por aquilo que ainda está por vir. A gente fica ansioso pelo futuro. Mas o segredo está em confiar no que ainda está por vir. Acreditar, deixar o passado descansar onde ele pertence. Abraçar o presente do jeito que ele é. A vida é assim, infelizmente ou felizmente, dependendo da sua condição, dependendo de como você encara, da sua perspectiva diante da vida. Porque a verdade é que o controle que todos nós achamos possuir é uma ilusão. Não temos controle absolutamente sobre nada, a não ser nos nossos pensamentos. Fatores externos normalmente causam frustrações quando você tenta controlar algo que não tem controle. E a paz que a gente tanto busca, muitas pessoas buscam, ela vem exatamente quando a gente permite deixar o tempo fluir. Ter fé naquilo que será é acreditar que o futuro sempre está guardando algo bom para nós. Mesmo quando o hoje, o presente, o agora, não está fazendo muito sentido. É acreditar que no futuro você vai atingir os seus objetivos. Todos nós plantamos hoje, mas a colheita, ela tem o seu próprio tempo. Eu sempre digo isso aqui, que não adianta você acelerar um processo. Plantar hoje e querer colher amanhã. Não é assim que funciona. Cada semente plantada tem um tempo para germinar, para crescer e para frutificar. E é nesse intervalo entre a plantação e a colheita que a gente vê o que precisa, que acontece as coisas, e você precisa ter muita paciência e perseverança. Às vezes, as respostas não chegam no momento que você quer. As respostas demoram, mas isso não significa que os seus frutos não virão. Muito pelo contrário, tem que confiar no processo da vida. E é um exercício diário de fé. Eu sei que tem muitas pessoas que falam que têm fé, que acreditam, mas fé, na minha visão, também é isso. Acreditar num processo, acreditar naquilo que você hoje não tem perspectiva, você não vê, mas é acreditar naquilo que você não enxerga. Deixar ir o que foi é um dos maiores desafios, né? Esse eu acho que é o maior dessa frase de hoje, acho que é um dos maiores desafios para nós seres humanos. Todos nós temos o péssimo hábito de carregar bagagens emocionais que não servem mais. Eu estou dizendo de peso desnecessário. Sabe quando você vai viajar e leva um monte de coisa desnecessária na bagagem? Isso é peso morto, que às vezes você nem vai utilizar. Roupas, acessórios, objetos. Tem gente que leva até comida. Vai viajar daqui no litoral, por exemplo, leva comida. Não há necessidade, até porque lá no local tem supermercado, tem tudo isso que a gente precisa. Mas tem gente que insiste, acha que vai pagar mais barato aqui, enfim, ok, cada um. A gente leva muita coisa na bagagem, mas aí não é a bagagem de viagem, mas é a nossa viagem pela vida, na nossa jornada pela vida. A gente vai acumulando essas bagagens, esses pesos desnecessários. Mágoas, arrependimentos, os erros do passado. Tem gente que passou por um erro, não aprendeu com o erro e continua carregando ele, que não serve mais para nada. E tudo isso tem um peso significativo. E esse peso muitas vezes nos impede de seguir em frente. Mas o passado não pode ser mudado. Insistir em reviver o passado, voltar no tempo, no flashback, só nos prende aquilo que não podemos consertar. Infelizmente, uma vez uma taça de vidro caiu no chão, uma taça de cristal caiu no chão, quebrou, você pode até colar os caquinhos, mas não vai ser mais uma taça, não vai ser mesma taça. Soltar essas amarras, ou seja, livrar-se dessas pedras, dessa bagagem desnecessária, é um ato de amor próprio. Esqueceu o que passou. Perdoei alguém, ok, perdoou, põe uma pedra em cima e nunca mais toque no assunto. A gente tem que agir dessa forma. Eu sei, não é fácil. Acho que é uma das coisas mais difíceis aqui da frase de hoje. Aceitar o que é, talvez também seja um dos pontos mais difíceis. Porque aceitar
quando a gente aceita algo, não é se conformar. Muito pelo contrário, às vezes você aceita porque não tem outra opção, não tem outra alternativa. Mas aceitar é reconhecer que a vida tem um próprio ritmo. Cada coisa tem um próprio ritmo. Cada pessoa tem um próprio ritmo. Ninguém talvez faça a sua tarefa diária, cotidiana, no seu trabalho, da mesma forma que você executa. E não há nada de errado nisso. Tem um ritmo, cada um tem um ritmo. A gente tem que reconhecer isso. A vida tem curvas inesperadas e a gente precisa lutar contra isso todos os dias. E isso gera, sim, claro, um desgaste. Então, aceitar o que é muito difícil. Aceitar o presente, por exemplo, é enxergar as oportunidades. Tem oportunidades escondidas no dia de hoje, no presente. Encontrar aprendizado, às vezes, em meio ao caos, em meio à guerra, em meio à dor, a gente encontra aprendizado. E a gente tem que perceber que tudo tem um propósito. Mesmo quando a gente não enxerga, mesmo quando a gente não entende. As coisas não acontecem de forma aleatória, como num caos, por exemplo, como pensam algumas pessoas. Tudo tem um sentido nessa vida. Ninguém entra na nossa vida por acaso. Eu acredito nisso. Tudo tem um propósito. A vida tem um propósito. Deus, Criador do universo, tem um propósito quando coloca uma pessoa, mesmo aquelas más pessoas do seu lado, na sua visão, uma pessoa má, tem um propósito para aquilo. Talvez você precise aprender uma importante lição sobre resiliência, paciência, se conformar, ter empatia. Sei lá, você está precisando de alguma coisa, então essa pessoa chega na sua vida, esse tipo de gente chega na sua vida justamente para te dar equilíbrio, te manter equilibrado. A vida eu falei de equilíbrio, é um equilíbrio entre ter fé, é bem sutil, né? Entre ter fé, desapego e aceitação. É outro fato importante que eu não posso deixar de citar aqui, o desapego. Tem gente que é muito apegada às coisas, principalmente bens materiais. Se apega de uma maneira que faz tudo em função do objeto, do bem material. E não é assim, a vida não funciona dessa forma. Aceitar as coisas sem apegar-se às coisas é muito melhor. Você tem mais paz. Quando a gente aprende a confiar no que está por vir, soltar o que passou e abraçar o que está acontecendo agora, a gente encontra a paz. Aquela paz que não depende de circunstância alguma. Essa paz nasce dentro de nós, no entendimento de que nós estamos, sim, exatamente onde deveríamos estar. Eu sempre digo, nesse espaço de mensagem de reflexão, para que você pense, reflita, que cada um de nós, cada indivíduo desse planeta chamado Terra, está no estágio evolutivo onde deveria estar. Nem para mais e nem para menos. Nós estamos todos numa jornada de aprendizado. A gente precisa aprender. Então, essas dicas de hoje, de ter fé naquilo que será. Você não sabe o que será, mas tenha fé, acredite. Deixe ir o que foi, ou seja, desapegue-se do passado e aceite o que é. Aceitar o presente da maneira como ele se desenrola na sua frente. Claro que a gente não pode esmorecer, ficar sentado deixando tudo acontecer. Acreditar apenas no que vai ser. Deixar ir o que foi e aceitar o que é sem fazer nada cruzando os braços. Não é disso que se trata. Eu estou falando aqui que a gente precisa pôr em prática profundamente, refletir profundamente sobre essa frase de hoje e que você tenha paz. Encontre seu equilíbrio. Ter fé naquilo que será. Acredite. Acredite em Deus. Acredite no seu potencial. Acredite no seu sonho. Deixa aí o que já foi. Esquece. É pedra. É peso. É bagagem que não leva a lugar algum. E aceitar aquilo que está acontecendo hoje na sua vida. Não gosta do que está acontecendo hoje na sua vida? Lute para mudar o amanhã. Reflita. Uma ótima terça-feira.